Fiuza, tudo bem, Nath? Tudo bem, Léo? Boa noite, um abraço a todos. Meu parça, Edu Panzi. Tudo bem, Dudu? Beleza, Léo, um abraço. Professor Alexandre Simões, tudo bem? Tudo tranquilo, Léo? Tudo bem. Professor, começo contigo. Aqui no nosso chat só tem hashtag Fora Filipão e hashtag Fica Felipão. É a torcida do Atlético mandando Fora Filipão e a torcida do Cruzeiro mandando Fica Felipão. Você é hashtag Fora Filipão ou Fica Felipão, ô professor? Ô Léo, eu sou a hashtag convicção. E essa convicção quem precisa ter é o comando do Atlético. Diretoria de futebol do Atlético, o Vitor tá até lá em Assunção, em Luque, né, pro sorteio da Libertadores. A gente não consegue acompanhar o trabalho diário, a gente não sabe como são os treinos do Filipão, como é a convivência dele com o elenco, a gente imagina que é muito boa. Mas, de toda forma, o Atlético precisa ter essa convicção. Se o Filipão é o treinador dele para 2024, ou se ele avalia que é necessário uma mudança após esse universo de 10 jogos do Campeonato Mineiro, todos eles contra equipes inferiores tecnicamente, porque o Atlético é o time mais qualificado do campeonato. Se bobear, o time do Atlético custa mais do que todos os outros juntos. Se bobear, custa. Não duvido. Eu também não duvido. De a folha do Atlético pagar, ser maior do que a dos outros 11 clubes juntos. E o Atlético, até agora, tem um desempenho extremamente decepcionante pelo tamanho do time, isso em relação a bons jogadores. Então o Atlético precisa ter essa convicção. Acredita que o Filipão vai dar a volta por cima, que o time vai reagir e daqui a pouquinho, porque o Campeonato Mineiro ele começa a ser decidido e aí não tem pausa mais. O Filipão falou na coletiva ontem que são 9 datas em abril, 8 em maio, 9 em junho, quer dizer, já emenda com Copa Libertadores, com Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, e aí o nível é muito diferente. Então eu acredito que hoje a hashtag do Atlético é convicção. Vai apostar no Filipão? Você vai apostar no Filipão, ok. A análise tem que ser feita por quem pode, né? Quem acompanha. Não vai apostar no Filipão? Aí eu não sei o que seria feito. Eu só sei que é um momento em que o Atlético, com certeza, está fazendo uma análise desses 10 primeiros jogos da temporada. Edu, você é hashtag Fora Filipão ou Fica Felipão? Léo, eu vou muito pela corrente do Simões. Eu acho que tem um problema muito maior do que isso dentro do Atlético, e aí vai uma crítica à gestão do clube. O Atlético precisa começar a pensar num estilo que ele quer pro time jogar, sabe? A gestão do Atlético, os donos do clube hoje, a diretoria de futebol. O que a gente quer? Qual estilo de jogo a gente quer pro Atlético? Para aí sim ter um norte. Para não só se mandar o Filipão embora e escolher outro. É se mandar o outro embora, escolher outro e por aí vai, porque o Atlético não vai ficar para sempre com o mesmo técnico. Outras saídas e vindas vão acontecer. Mas você precisa ter um projeto esportivo. Você precisa ter em mente o que você quer do seu time. Você quer um time que se preocupa mais com o sistema defensivo, que seja reativo. Você quer um time de imposição em campo, um time que vá atacar, pressionar o adversário. Você quer um time que jogue pelos lados, que tenha pontas. Você quer um time que seja uma equipe com mais bola longa, bola quebrada. Defina isso. Para aí sim passar para o seu SIGA lá dentro, porque a análise de desempenho e a análise de mercado não é só de jogador, não. É para técnico também. Inclusive para quem está no clube. Exatamente. Né? Para avaliar quem está no clube. Isso. E passar, o perfil de técnico que a gente quer daqui para frente é esse. Independentemente de quem chegou, de quem vai sair. Eu não vejo isso no Atlético. O Atlético de 2020 para cá sai de São Paulo e vai para Cuca. Os dois são bons treinadores, mas pensam futebol de maneira diferente. O Atlético é um clube que sai de Cuca e vai para Cudê. São bons treinadores, mas pensam futebol de forma diferente. O Atlético é o clube que sai de Cudê e vai para Filipão, que são bons treinadores. O Filipão tem muita história, mas cada um vê futebol de uma maneira diferente. O Atlético, nos últimos anos, está vendo futebol e escolhendo seus treinadores que pensam o jogo de forma diferente, com um elenco específico. Imagina a cabeça desses caras que são treinados 6 meses pelo Cudê, de repente chega o Filipão. Aí vai embora o Filipão e vem outro Cudê, e vem outro Sampaoli, aí vai embora e vem outro Cuca. É preciso definir um estilo de jogo para aí sim fazer escolhas, seja para mandar embora ou para contratar um treinador. E eu não vejo isso na gestão do Atlético. O Atlético me lembra muito o Flamengo. Escolhas aleatórias para treinadores tendo um grande elenco na mão. O Atlético vai começar a acertar o dia que definir. Eu quero isso para o Atlético. O Atlético vai jogar a partir de agora dessa maneira. Quando a gente tiver que mandar um treinador que joga dessa maneira embora, o próximo também vai jogar dessa maneira. Ô, Nath,
Só nós dois aqui. Você não vai muretar também não, né? Você Talvez. hashtag fica Felipão ou fora Felipão? Ô, Léo, a minha única preocupação com relação ao futuro do Filipão é se o Atlético está esperando ou não a definição das finais contra o Cruzeiro. Porque, de verdade, o desempenho que o Atlético tem agora, até aqui no campeonato, a não ser que ele faça 2 jogos espetaculares e irretocáveis contra o Cruzeiro, eu não acho que o simples fato de ser campeão garantiria que o Filipão fez nesta temporada está dando certo. Não sei se eu me fiz entender, mas se o Atlético está esperando ver se ganha o título em cima do Cruzeiro, para daí definir se o Filipão é ou não uma boa opção para o restante da temporada, para mim é um erro. Porque vai se perder um tempo precioso que talvez seja, até o fim do ano, quase que o único momento de uma sequência assim, de intertemporada. De um tempo entre os jogos para poder treinar. Se o Atlético perde essa janela de agora e demite o Filipão depois da perda de um título, além de mostrar que não tem convicção, vai mostrar também que não teve planejamento. Porque não pensou o seu novo treinador antes de demitir o atual. Então, eu acho que o Atlético tem que ter muito cuidado com o que vai se estabelecer nesse restante de semana, com as finais que estão por vir. O Atlético tem potencial para jogar muito mais. E pode ser que ganhe a final muito mais pelo mérito dos jogadores e da qualidade que tem dentro do campo do que necessariamente pelo trabalho do Filipão. Então, repito, a não ser que sejam 2 jogos irretocáveis, que a gente chegue aqui e fala, foi o dedo do Filipão, foi a mão do técnico que fez o Atlético jogar dessa forma, o Galo vai estar perdendo um tempo precioso mantendo o Filipão nas próximas semanas. Na minha opinião, o rompimento já aconteceu da torcida com o treinador. Eu acho que até o Atlético campeão não vai mudar muito como a torcida vê o Luiz Felipe Scolari hoje. E o que me faz imaginar hoje que estamos muito mais próximos do fora Felipão do que do fica Felipão é que o próprio Luiz Felipe Scolari não está fazendo nenhuma questão de melhorar a sua relação com o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Neste momento, além do desempenho do time, que eu assino embaixo do que vocês disseram, das dificuldades, das mudanças que o Edu colocou bem, da situação que ele vive, que você citou, eu concordo com todos vocês, mas eu vou além. Eu não vejo por parte do Luiz Felipe Scolari nem paciência para lidar com a coisa mais importante que o Atlético tem, que é a torcida. O Filipão sequer se desculpou com o torcedor que ele xingou. Pelo contrário, o Filipão foi lá e disse que quem não paga ingresso não tem direito de xingar ou falar nada. Então, ele piorou o que era uma situação. Acho que a direção do Atlético tem uma situação para resolver. E tem usado essa frase aqui muito, ou o Filipão muda, o Filipão cede, o Filipão melhora para que essa relação seja estreitada, seja melhorada entre torcida, o grupo, o treinador, ou o Atlético muda o Filipão. E eu acho que tem uma grande questão aí, que quem perde com essa guerra de braço que você colocou é só o clube. Porque o torcedor do Atlético hoje não tem nenhuma confiança no Filipão. O torcedor do Atlético hoje se apega à qualidade do time, ao que o Paulinho, ao que o Hulk, ao que o Arano, o que esses caras já jogaram, ao que o Scarpa já jogou em outras equipes, para ter a confiança de que o Galo vai engrenar. A confiança não é no treinador. E essa guerra de braços só afasta o torcedor do clube. Ou o Filipão passa a tratar o torcedor do Atlético, que é o maior patrimônio do clube, com mais respeito, ou nem mesmo as vitórias dentro do campo vão amenizar essa situação. Passou com facilidade, na minha opinião, fez um ótimo jogo contra o Tombense, chega à decisão com uma disputa muito mais em aberta do que encontrava no início do campeonato, Simões. Sem dúvida, o Léo, né? Eu acredito que ainda os fatores que ditam favoritismo no futebol ainda colocam o Atlético em vantagem, né? A desproporção de qualidade do time do Atlético em relação ao Cruzeiro, não do que estão entregando os jogadores nesse momento, mas a gente não pode também desprezar a história vivida, né? A gente não pode desprezar o que joga o Paulinho, o que joga o Hulk, o que joga o Gustavo Scarpa, o que joga o Arana, o que o Everson é decisivo. A gente não sabe se o Zaratio vai participar ou não, mas a tendência é que o Zaratio também esteja à disposição. Então, quer dizer, a gente está falando aí só de jogadores em nível de seleção, jogadores acima da média. Então, eu acho que a diferença que a gente imaginava no início do campeonato não é tão grande agora, mas de toda forma, eu acho que o Atlético ainda segue favorito. Ô, Du, uma pergunta simples para você, porque eu gosto mais de você aqui, você está aqui todo dia, né?
Matheus Pereira é o craque do campeonato? Até aqui, sim. Vem fazendo um campeonato mineiro muito bom, com lances plásticos, né? É o grande líder técnico desse time do Cruzeiro, que até aqui é o melhor time da competição. Chancelou isso na semifinal diante do Tombense, fez um jogo muito bom. Gostei mais do primeiro tempo do que do segundo, e eu acho que isso é natural, porque no segundo tempo o Cruzeiro já tinha ampliado essa vantagem, então deu uma tirada no pé do acelerador, mas o Matheus Pereira vem entregando muito e o que se espera dele. A concorrência até que não está tão grande, né? Ele tem grandes jogadores atuando, mas os grandes jogadores não estão entregando tanto. Não estão fazendo grandes jogos. O Hulk não faz um grande campeonato, o Paulinho começou a marcar agora na reta final, você pega no América, o grande jogador do América no campeonato saiu na segunda rodada, e o Matheus Pereira dentro do próprio Cruzeiro é o que sobra. Os outros jogadores também não estão fazendo um campeonato tão bom a ponto de chamar atenção e brigar com o próprio Matheus. Mas faz um campeonato mineiro muito bom e fez um grande jogo contra o Tombense. Cruzeiro tem uma vantagem, Nath, de decidir em casa, apenas com a sua torcida, né? Porque no Campeonato Mineiro nós teremos a Arena MRV só com a torcida do Atlético, depois o Mineirão só com a torcida do Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro está bem empolgada com o time. A gente viu mais um grande público no sábado. O que a gente há de lamentar que o Independência, numa semifinal, recebendo menos de 2.000 atleticanos e pouquíssimos americanos também. Mas, enfim, o Cruzeiro chega com essa vantagem equilibrando esse elenco superior que o Atlético tem, Nath? Léo, eu acho que o Cruzeiro chega com a possibilidade real de sonhar com o título. E eu acho que isso está expresso, inclusive, na reação da torcida, no apoio da torcida. A gente tem que sempre lembrar, né, Léo? O torcedor do Cruzeiro é acostumado a comemorar títulos. E o título do Campeonato Mineiro para o torcedor do Cruzeiro não é o mais importante da história e provavelmente nunca será. Mas o torcedor entendeu a importância que pode ter esse título neste ano, neste contexto. Do Cruzeiro voltar a ser protagonista em algum momento, do Cruzeiro voltar a ter um momento de felicidade com o seu torcedor, do Cruzeiro se impor novamente no cenário estadual. Então, eu acho que a confiança que eu falava que não existe do outro lado, da torcida para com o time, existe no Cruzeiro que pensou, olha, a gente está com um time organizado, minimamente somos competitivos, mostramos isso inclusive na vitória contra o Atlético na Arena MRV, o time está encaixado e pelo que eu senti do Cruzeiro até aqui, vontade não tem faltado.